a difusão de conhecimentos e aprendizados sobre a infância são determinantes para o propósito de colocar a temática no centro da agenda pública, fortalecendo a atenção e a prioridade para o desenvolvimento integral da criança. E é nesse contexto que o Instituto implementa ações e projetos, com a convicção de que o investimento na criança é a oportunidade para que a sociedade desenvolva a si mesma o que é possível através da mobilização e articulação de diferentes atores. Para abordar este tema, direito das crianças, convidamos ao palco a senhora Maria Tereza Marcílio. Ela é criadora e consultora da ONG Avante, Educação e Mobilização Social, mestre em Educação pela Harvard School de Harvard University, Cambridge, Massachusetts, e licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal da Bahia. Com a palavra, Maria Tereza Marcílio. Boa noite a todos e todas. E é com muita alegria que eu vim lá da Bahia para passar essa noite aqui com vocês e compartilhar dessa festa, né, dessa coisa bonita. A gente está até precisando muito mesmo de ver coisas boas, ver crianças animadas, professores comprometidos e instituições que trabalham pelo desenvolvimento do país e pela causa da infância. Então, é com muito prazer que eu estou aqui hoje para tentar compartilhar com vocês um pouco também da nossa experiência e das nossas ideias. Então, vamos começar. Eu vou aproveitar e vou falar que eu estou aqui falando também como avó. Eu tenho 8 netos, tenho um pequenininho que nasceu tem 3 meses. Então, onde eu falo e o que eu falo, eu me lembro de todas essas crianças que estavam aqui hoje, me lembro dos meus filhos, quando eram pequenos, e agora dos meus netos. Então, essa é uma fala que é muito cara para mim, porque a gente, quando tem neto, já pensa na permanência, né? E pensa que mundo é esse que a gente vai deixar para eles, que mundo é esse que eles estão recebendo. Na verdade, tem uns ditados aí dos povos originários que eles é que nos deram o mundo, então a gente tem que entregar de volta muito bem entregue. Então, é muito lembrando neles também que eu estou aqui hoje. Então, eu vou começar trazendo uma ideia de uma perspectiva numérica, né, de que crianças nós estamos falando. O percentual de crianças de 0 a 3 que frequenta creche no Brasil é de apenas 23%. Esse percentual ele não se distribui equitativamente no país. Há uma variação, por exemplo, na região norte, de 9,2% e 32% na região sul. O percentual de crianças de 4 e 5 que frequenta pré-escola no Brasil é de 81%. Acho que vocês sabem que desde a última emenda que transformou o ensino fundamental para 9 anos e colocou a pré-escola e o ensino médio como obrigatórios, foi feito um esforço enorme no país para ampliar a matrícula de pré-escola. Portanto, hoje nós estamos com 81%. A meta era 100% em 2016, nós não cumprimos. Ainda não cumprimos, inclusive. Mas foi um avanço grande de matrículas na pré-escola. Há uma variação na pré-escola, para vocês terem uma ideia, de 62% na região norte, e a região que tem o maior número de matrículas na pré-escola é a região nordeste, que tem 87%. Então, essas diferenças a gente já vai trazendo para ilustrar as questões da complexidade da educação no país, que não é... os dados, embora reflitam números grandes, não são necessariamente igualmente distribuídos. Uns outros dados que eu gostaria de trazer como pano de fundo é o aumento da pobreza e da fome. Segundo o Banco Mundial, o número de pessoas na extrema pobreza deve crescer entre 2,5 e 3,6 milhões. 6 milhões de crianças vivem na pobreza extrema. E 6 homens apenas, isso é uma pesquisa da Fundação Abrinq no Brasil, e 6 homens apenas detêm uma renda equivalente à metade mais pobre da população brasileira, 100 milhões de pessoas.
Esse é um dado de uma pesquisa da Oxfam. Esses números vão dando uma ideia da complexidade do problema maior que nós temos, que é de desigualdade, que afeta profundamente as crianças. Mas o Brasil é um país rico. Ele é rico em recursos naturais, ele é rico em experiências coletivas, ele é rico em diversidade cultural, em inovações educacionais e políticas públicas avançadas. Então, é também um país nascido na iniquidade, até hoje convivendo com o impacto dessa desigualdade sobre crianças, família e sociedade. E a persistência das iniquidades sugere que este é um tema central para se alcançar uma melhor qualidade de vida. E isso afeta as crianças mais que a qualquer outro grupo. Então, os números que eu trouxe só são para ilustrar a marca profunda, que é desde a nossa origem, dessa iniquidade, de como essa iniquidade afeta o desenvolvimento das crianças, apesar de sermos esse país tão rico em tantas coisas. Mas de que iniquidades que nós estamos falando? E entre quem? Não é? A abordagem predominante e tradicional, quando a gente fala de iniquidade, leva a duas respostas: a iniquidade de renda e iniquidade entre pessoas. A primeira resposta, a iniquidade de renda, foca nos resultados, que é a renda, sem questionar as causas. E a segunda resposta, que fala de iniquidade entre pessoas, foca nos indivíduos, sem considerar outras opções. E o que a gente quer propor aqui hoje é explorar outras questões. Explorar iniquidades nas relações e poder no mercado, local, regional e global, que ganham vida e cores nas oportunidades e rendas desiguais. Explorar iniquidades não apenas entre indivíduos, mas entre grupos e categorias. A iniquidade também não se distribui homogeneamente na população. Existem iniquidades que atingem especificamente gênero, etnia, territorialidades e classes sociais. Isso mostrará os processos de iniquidade e falta de poder entre diferentes indivíduos, classes sociais e países. Em um mundo interconectado, as iniquidades são também interconectadas. Nós precisamos de novas formas de abordar e de entender essas iniquidades. Elas, as iniquidades, como as mudanças climáticas, afetam a todos. Então, minha proposta hoje, para falar de infância, com esse pano de fundo, com esses dados numéricos, com esse contexto de muitas possibilidades e, ao mesmo tempo, muita iniquidade, e uma iniquidade que não se distribui, obviamente, homogeneamente, nem ela se distribui homogeneamente, a minha perspectiva é começar a discutir direitos, que, aliás, é o tema do seminário, né? No cenário internacional, a gente tem, em 1959, a Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Foi uma declaração assinada por muitos países, mas uma declaração não tem valor de lei. Ela não cria nenhum constrangimento legal para quem assina. Você assina, diz que concorda, mas isso não tem um resultado imediato. Em 1990, foi escrita a Convenção dos Direitos das Crianças, do qual o Brasil é um país signatário. Somente 3 países no mundo não assinaram a Convenção dos Direitos das Crianças: os Estados Unidos, o Sudão e... Desculpem, esqueci o terceiro, mas são 3 países que não assinaram. A Convenção tem um valor de cobrança. Se você é signatário, você tem que prestar contas, num determinado tempo, de metas que foram colocadas para você cumprir. Então, é um avanço no reconhecimento dos direitos das crianças, a ideia da Convenção. E levaram de 59 a 90 esse tanto de ano para você sair de um instrumento mais genérico para um instrumento que possibilita ações e cobra atitudes dos países signatários. Mas é importante também lembrar que todos esses instrumentos vieram a partir da Declaração de Direitos Humanos, que foi de 48. Então, todos são muito recentes na história da humanidade, né? Você pensar que somente em 48 nós conseguimos concordar que todos os homens são iguais e têm direitos iguais. E, para as crianças, isso só foi reconhecido em 1990.
os direitos das crianças. Então, é algo muito recente. Assinar essa convenção significa que a vida, o desenvolvimento e a proteção das crianças não são mais um assunto privado ou uma questão de caridade. São uma obrigação legal que as nações têm que garantir. E quase 30 anos depois deste compromisso, muitas mudanças podem ser vistas, graças a Deus. No entanto, as mudanças não são distribuídas, de novo, de forma equânime entre diferentes regiões do país. O que há de comum é a necessidade de vencer a distância entre a intenção e o gesto, entre as políticas públicas, o conhecimento sobre o desenvolvimento infantil e a vida cotidiana. Todos os avanços que foram feitos no âmbito das políticas públicas, e foram muitos, no âmbito do conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, que muito se produziu. A gente pode dizer que o século XX e este século são um século de maiores descobertas sobre o desenvolvimento infantil, sobre a importância, a potência de se investir na criança pequena. Se investir, que eu digo aqui, não é apenas financeiramente, embora seja financeiramente, porque sem isso a gente não anda, mas de investir na potência que esse ser tem de criar uma realidade melhor para todos. Apesar de todo esse avanço que foi feito, isso não se traduz ainda, principalmente de uma forma equânime, no cotidiano das crianças. E, mais uma vez, a gente repete que se a situação econômica e social é condição para o desenvolvimento integral das novas gerações, a perspectiva é que a instabilidade do mundo do trabalho, o ataque aos direitos adquiridos e a violência são contextos nos quais as crianças estão em perigo. E essas são marcas muito fortes do nosso cotidiano, no nosso país e também no mundo. Agora, direitos da criança e educação. Quais são os nossos principais desafios, né? O principal desafio, se a gente quer, de fato, discutir direitos das crianças hoje no país, são as profundas iniquidades nas condições de vida das famílias. Para criar e educar seus filhos, que têm origem na profunda desigualdade dos recursos necessários para ascender ao mercado de trabalho e ter uma remuneração justa, em um país com altos índices de desemprego, principalmente para mulheres. Esse é o nosso principal desafio, né? A economia do mercado, o impacto de políticas globais e regionais, as ondas cíclicas do capitalismo financeiro e o impacto no país, longe de promover a ascensão social e integração, vem aprofundando as iniquidades existentes. Então, é nesse contexto que nós estamos, de profundos desafios. E, dentro disso, o desafio de reconhecer os direitos da infância. Por ser muito recente esse movimento de reconhecimento dos direitos, ainda é muito difícil reconhecer que elas têm direitos. Se a gente tem dificuldade de reconhecer dos adultos, imagine das crianças. E aqui eu trago uma citação de Loris Malaguzzi, que é o grande teórico da experiência de Reggio Emília, quando ele diz que se as crianças têm direitos verdadeiros, então devem ter as oportunidades para desenvolver suas inteligências e poder estar prontas para o êxito. Os desafios de reconhecer os direitos da infância, é isso que está aí? Aqui é difícil de ler. É o direito a uma nova imagem. Quais são os direitos que a criança tem hoje? Uma nova imagem é ser membro ativo de uma comunidade, influenciador da vida de outros e influenciado por eles. Direito a conviver em espaços e ambientes acolhedores, amorosos e estéticos. Direito a brincar, que é um direito que, por incrível que pareça, vem sendo boicotado muito na sociedade. Direito a ser escutado e respeitado. Direito a conhecer, representar e comunicar por meio de 100 linguagens que ela tem, para liberar sua energia criativa, para interpretar a realidade e apropriar-se dela, para reconhecer as possibilidades do seu corpo, para adentrar ao mundo simbólico, para desenvolver a imaginação e o pensamento criativo, para tecer a emoção, a empatia, a racionalidade e a imaginação. São esses os direitos básicos que estão traduzidos de outras formas na Convenção e, no Brasil, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, voltando especificamente para a base legal da educação infantil.
o Brasil, como signatário, e a Constituição Federal é contemporânea da Convenção, né, porque a Constituição é de 88, a Convenção é de 1990, e a Constituição, de certa forma, antecipou no país alguns dos direitos que estão colocados lá na Convenção. Em relação à educação, pela Constituição de 88, a educação infantil é direito de todas as crianças e dever do Estado, sem requisito de seleção. Esse é um princípio da Constituição que ainda não foi cumprido e não é totalmente aceitado. Assistência gratuita aos filhos desde o nascimento, aí é um direito do trabalhador, até os 5 anos de idade, em creches e pré-escolas, é direito de todos os trabalhadores urbanos e rurais. Isso está no artigo 7º da Constituição. Também não foi cumprido. É dever do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que também é de 1990, portanto, contemporâneo da Convenção. No próprio ECA... é porque aqui repetiu, desculpe. Aí tem, em seguida, ao ECA, vem a Lei 9.394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que regulamenta toda a educação formal do país e que avançou profundamente quando incluiu educação infantil de 0 a 6 como parte da educação básica nacional. Então, a parte de creches, que ficava com assistência social, passa para ser da educação, passa a ter requisitos, passa a ter formação obrigatória para o profissional, passa a ser regulamentada como a área da educação. As leis 11.114 e 11.274 de 2006, que colocou as crianças de 6 anos no ensino fundamental, e a educação infantil ficou sendo de 0 a 5. Né? A Lei 53, a Emenda Constitucional de 2006, que deu a Lei 494 de 2007, que criou o Fundeb. Essa foi fundamental, porque até aí a educação infantil estava dentro da educação básica, mas não tinha financiamento federal. E era obrigação dos municípios a oferta. A gente sabe que, nesse país, também, a instância mais pobre administrativa é o município. E é o município quem tem a responsabilidade de oferecer creche para a escola e ensino fundamental. Sem financiamento federal, sem uma colaboração da União para financiar a educação infantil, é a mesma coisa que dizer que ia ser ou de péssima qualidade ou que não ia ter para todo mundo. O Fundeb foi regulamentado apenas em 2007, ou seja, são 12 anos apenas de complementação federal para o financiamento da educação infantil. Em 2009, é que houve também a emenda que trouxe a obrigação da pré-escola, 4 e 5 anos passaram a ser frequência obrigatória. Portanto, obrigatória para a família a matrícula e obrigatória para o Estado a oferta. Também não conseguimos ainda alcançar a meta. E, finalmente, em 2014, a Lei 13.005, que criou o Plano Nacional de Educação, que deve vigorar até 2024, e que, no plano, de novo, a parte de educação infantil, principalmente, vem contemplada não só na parte de financiamento, como de expansão de metas. Esse é um marco legal do país, que é um marco legal, eu devo dizer a vocês, eu tenho a oportunidade de estar em outros lugares do mundo, em eventos de fóruns mundiais de educação infantil, e é um avanço enorme. Nós temos um marco legal que poucos países têm. Poucos países têm. Então, isso não é desprezível, isso é uma conquista da sociedade e que nós temos que nos apropriar, porque pode desaparecer, infelizmente. Né? Então, se a gente conseguiu chegar até aqui, mesmo com a distância entre a intenção e o gesto, muito já foi feito. Né? Então, também nossas normativas legais definem as responsabilidades da educação. Abrange processos formativos na vida familiar,
na convivência humana, no trabalho, nas instituições, nos movimentos sociais e organizações, nas manifestações culturais. Por isso, ela é uma responsabilidade compartilhada pela família, pela sociedade e pelo Estado. Isso também é constitucional. A LDB disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio de ensino em instituições próprias. Então, isso eu estou trazendo mais no sentido de a gente ter clareza do quanto a gente avançou e do quanto a gente não pode perder. A gente não pode perder que a educação infantil é parte do sistema de educação básica e que ela se dá em escolas. E que ela é de 0 a 6 anos, 0 a 5 anos, e que 4 e 5 hoje é obrigatório, e que ela tem que ter financiamento federal. Todas essas são conquistas que levaram quase 30 anos para conseguirmos. Aliás, 30 anos, né? Da Constituição para cá. Muitos foram os nossos avanços, né? A gente tem um ordenamento legal, político, institucional, que eu faço questão de dizer, ele é primoroso. Poucos países têm. A gente tem uma quantidade muito expressiva e muito boa, de boa qualidade, de publicações e documentos oficiais, né? Desde diretrizes curriculares para a educação infantil, para a educação básica, tem parâmetros de qualidade, indicadores de qualidade. Agora, recentemente, se construiu a Base Nacional Curricular Comum, que, mesmo com dificuldades, ela é um avanço, né? Porque a gente precisa sistematizar essas coisas. A gente tem definido uma concepção de infância e de educação infantil, que é algo também complexo de se construir, envolve muito estudo, muita discussão, muito compartilhamento de ideias para se chegar a uma concepção de infância e educação infantil, e a gente tem os avanços na área do currículo. Mas, apesar de todos esses avanços, a gente ainda tem muito a avançar. O que falta avançar fica exatamente na área das desigualdades, das iniquidades, que trazem diferenças de qualidade, diferenças de propostas, que já trazem uma dificuldade para determinados grupos, para determinadas crianças, de acessarem os bens culturais que são comuns do país, né? Outra coisa que nós temos que avançar é que as políticas voltadas para as crianças, elas, em geral, são setoriais e ainda há muita dificuldade de articular. Então, educação pensa educação, saúde pensa saúde, proteção pensa proteção, mas você não tem... a vida urbana, né, planejamento de cidade pensa, mas não se articulam. E essa falta de articulação traz prejuízos grandes para as crianças. E uma outra coisa que hoje a gente tem que dizer, ninguém pode negar, é que é um ambiente pouco favorável, principalmente no governo federal, pela falta de clareza e por ameaças concretas a essas conquistas que já fizemos. Então, já estou perto de encerrar, eu queria trazer aqui uma citação de uma pessoa que é a presidente desse Fórum Mundial, do qual nós participamos, a Avante participa e eu participo, é Bonnie Neugebauer, que ela diz que sabemos o que é qualidade em cuidados e educação. Sabemos o que uma bela infância representa. A hora de se justificar já passou há muito tempo. Agora é a nossa única oportunidade de viabilizar o futuro para as crianças. Devemos agir juntos, com maior urgência e eficácia, para garantir as possibilidades de todas as crianças. O que mais importa? E eu não posso deixar de encerrar, isso já é em todas as minhas apresentações, eu trago um dos nossos grandes nomes, né? Acho que o Brasil tem 2 grandes nomes que são reconhecidos internacionalmente na área de educação. Um é meu conterrâneo, Anísio Teixeira, o outro é Paulo Freire, que são 2 figuras que marcaram a educação no país e que têm um reconhecimento mundial. Mas esse discurso de Anísio, eu acho ele primoroso. Ele é de 1947, portanto, ele tem 72 anos, quando ele era, à época, secretário de Educação da Bahia. E, na Assembleia Constituinte Estadual, ele foi convocado para apresentar a situação da educação no Estado.
E esse trechinho desse discurso dele eu acho exemplar. E por isso que eu peço licença para ler aqui para vocês, vocês estão vendo aí, confesso que não venho até aqui falar-vos sobre o problema da educação sem certo constrangimento. Quem percorrer a legislação do país a respeito da educação, tudo aí encontrará. Sobre assunto algum se falou tanto no Brasil, e em nenhum outro tão pouco se realizou. Não há, assim, como fugir à impressão penosa de nos estarmos a repetir. Há 100 anos os educadores se repetem entre nós, esvaem-se em palavras. Esvaímo-nos em palavras e nada fazemos. Atacou-nos por isto mesmo um estranho pudor pela palavra. Pouco falamos, os educadores de hoje. Estamos possuídos de um desespero mudo pela ação. Essas palavras de Emílio Dionísio ecoam na minha cabeça sempre. Eu acho que eu faria algumas ressalvas. Eu acho que a gente já fez muito. De 47 para cá, o quadro da educação no Brasil mudou muito. Né? Na época de Dionísio, a gente tinha uma enorme quantidade. A educação não tinha nenhuma possibilidade de ser chamada pública e universal, e a gente alcançou a educação pública universal no final do século XX. Né? Nós conseguimos matricular 98%, considera-se isso já a totalidade das pessoas na educação básica, então é um avanço enorme. Avançamos em tudo isso que eu falei, de legislação, de reconhecimento de direitos, de concepção de criança, de educação infantil. Avançamos na normatização da educação básica, conseguimos colocar a educação obrigatória de 4 a 18 anos, isso não existia na época dele. Então, nós avançamos sim, mas a sensação que ele teve em 47, que fez ele dizer que estava mudo pelo desespero da ação, ela ainda é muito, eu acho, que da grande maioria dos educadores, porque ainda tem muito para fazer. Tudo que foi feito ainda não é o suficiente. Né? E parece que a gente, a cada dia, descobre um novo obstáculo a ser vencido. Além de tudo que já se venceu, aparecem novos. E, por isso, a gente tem que ter muita força e muita coragem e, principalmente, muita crença nas crianças e muita vontade de que elas possam viver plenamente a sua vida. Né? Quando a gente vê as crianças se manifestando tão belamente, isso é muito bom. Então, eu aqui termino e quero fazer uma pequena introdução, porque nós vamos ver um vídeo que se chama Voices of Children. Ele tem um nome em inglês, porque ele foi feito no âmbito desse Fórum Mundial. Nós participamos do fórum dentro de um grupo de trabalho de direitos das crianças com pessoas do mundo todo. E, uma vez discutindo no grupo de trabalho, a gente disse que a gente está sempre se encontrando para discutir direitos de crianças, falando sobre a criança, a importância do desenvolvimento da criança, a importância de reconhecer a potência da criança, e elas nunca estão presentes. Né? A gente está sempre no auditório, adultos falando para adultos sobre crianças. Como era impossível levar as crianças para o Fórum Mundial, imagine a logística e a organização que teria que haver, além dos problemas legais, né, de você levar muita criança para um evento no mundo todo por aí, o grupo resolveu, então, quem sabe a gente faz um vídeo com crianças de diversos lugares do mundo em que elas possam se manifestar e a gente, como adulto, consiga enxergar um pouco desta potência e dessa capacidade e desse tesouro que está nas crianças. E aí, com isso, nós formamos um grupo do qual a Avante fez parte. Nós tivemos uma pessoa da Avante, Ana, que foi para esses lugares, junto com uma equipe, um indiana, um americano, e a equipe que filmou é brasileira, é também do fórum, é um rapaz, Gustavo Amora, de Brasília. Ele levou o câmera, e ele foi como diretor, né, da filmagem, e Ana Vashma, indiana, e John, o inglês, o americano, foram para fazerem os contatos com as crianças. Foi um trabalho
imenso, porque não é uma entrevista formal, tinha que se criar vínculo, tinha que se passar algum tempo com as crianças, para até elas se sentirem à vontade de falar. E ele foi feito na Singapura, na Índia, em duas cidades da Índia, no Quênia, nos Estados Unidos, Boulder, Colorado, e no Brasil, na Bahia, Ceará, Pernambuco. Então, a gente vai mostrar um pouco dos filmes, e aí eu já vou aproveitar para passar a bola para Delcim, que é ele quem vai fazer isso, e a gente vai ver um pouco desse filme, que para mim é um encanto sempre que eu assisto, porque me dá essa ideia da potência e da riqueza que as crianças têm. Obrigada.